Olá, sejam bem-vindos à narração do livro de ouro de Saint-Germain. E vamos para o capítulo 9, Meditação. Uma das coisas mais importantes, mesmo para os estudantes sinceros, é sentirem a necessidade de dedicar algum tempo à meditação de manhã e à noite, que lhes aquete as atividades externas, para que a presença interior possa surgir sem obstrução. Meditar significa realmente sentir a ativa presença de Deus. Por esse motivo, quando se entra em meditação, não se deve trazer conosco todas as perturbações que nos ocuparam até aquele momento. Deve-se afastar conscientemente do sentimento e da atenção tudo aquilo que possa perturbar, pois é um momento para entrar em contato com Deus e não para resolver velhos males. Quando se faz aquela afirmação, conheceis a verdade e ela vos farás livres, a intenção foi a de reconhecer e aceitar a atividade da grande presença Eu Sou. 1. Fazei-vos conscientes de que o Eu Sou é o primeiro princípio e que é absoluta segurança de libertação agora mesmo. 2. Conheceis que o Eu Sou é ativa presença que governa toda manifestação em vossa vida e vosso mundo perfeitamente. Assim, tereis entrado na verdade que vos farás livres. Devo falar de uma coisa que seria cômica, se não fosse tão séria. Vós castigareis vosso cachorrinho se constantemente trouxesse ossos da cozinha para o tapete da sala. Naturalmente vos pareceria que seria uma atitude imprópria. Não sabeis, amados estudantes, que quando permitis que vossos pensamentos remexam experiências desagradáveis, estáis fazendo o mesmo que o cachorrinho? É de lamentar ser tão difícil fazer os estudantes compreenderem que nunca, sob nenhuma hipótese, se deve prender a água que já passou sobre a ponte. Em outras palavras, as experiências desagradáveis, as perdas ou qualquer imperfeição que ocorram em vossa vida não devem jamais ser seguras e presas ao presente. Se uma pessoa entrou em um negócio e fracassou, isso ocorreu sempre por desarmonia mental de sua atitude e seus sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, mantivesse com firmeza a certeza de que só existe Deus em ação, alcançaria o êxito mais perfeito. Desde o momento em que tendes livre-arbítrio, aquele que não controla seu mundo sensorial encontrar-se-á destruindo todo o seu mundo e o alheio também. Tal é a grande lei, a menos que os estudantes corrijam seus pensamentos e sentimentos, mantendo-os corretos. Todo ser encarnado cometeu uma grande quantidade de erros. Por essa razão, não deveis permitir uma atitude de eu sou mais santo que tu, mas pelo contrário, deveis invocar a lei do perdão, já que estáis enviando crítica, condenação ou ódio em relação a outro filho de Deus. Em vez disto,
deveis dizer mentalmente à pessoa indicada: mando-vos a plenitude de meu amor divino, para que vos abençoe e prospereis. Essa é a atitude que vos livra dos fracassos da vida externa, e prosperareis assim. Aqueles que estão constantemente pensando e discutindo algum negócio que fracassou, devem saber que afinal serão eles próprios destruídos, se não apelarem à lei do perdão para apagar completamente aquela situação. O estudante que se mantiver em atitude vingativa por algum mal imaginário ou real, trará para si mesmo a incapacidade mental e física, paralisia ou mal de Parkinson. Aquele ditado antigo: a menos que perdoeis, como esperais ser perdoado? É uma das mais graves leis da experiência humana. Se pudesseis ver como aderem a vós as coisas que já não desejais, colocando ainda vossos pensamentos em discórdias que não têm solução. O mais importante que a humanidade está procurando, em realidade, é a paz, a liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Não há mais do que uma maneira de receber isso. É conhecerdes a Deus na presença Eu Sou, e que essa presença é a única inteligência atuante em nossa vida e em vosso mundo a todo momento. Adotai isto, vivei-o. Uma das coisas mais assombrosas que testemunhei, desde que estou no estado ascensionado, é a ideia distorcida da liberdade financeira. Apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que é conhecer e sentir com todas as fibras do ser. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa receber ou desejar. Esta é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito atrará para vós e a conservará. Por outro lado, o homem pode usar conscientemente ou inconscientemente o necessário desta presença Eu Sou, ou dessa energia divina para acumular, através da atividade exterior, milhões de dólares. Mas onde está a segurança de que os conservará? Eu vos asseguro que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a riqueza acumulada se ele não tem em conta que Deus é o poder que a produz e a mantém. Vede à vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão em uma noite. Há milhares de pessoas que nos últimos anos se viram nessa situação. Embora tenham perdido seus haveres, se mantiverem firmes conscientemente que eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo, abrir-se-á a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. Por que se diz de novo? Porque, novamente ricos, teriam construído um grande momentum de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuassem. Mas na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios
e condenações que fecharam a porta do progresso. Deixai que vos assegure, amados filhos de Deus, jamais existiu nesse mundo uma condição tão má que estivesse fora da ativa presença de Deus Eu Sou, com sua eterna força e coragem para reconstruir de novo a independência financeira. Eu quero que os estudantes entendam o seguinte: nestes dias de derrubadas de tronos, de governos e de fortunas individuais, deveis compreender e saber que essas riquezas foram perdidas por ignorância e incompreensão. A presença Eu Sou, Deus em ação, é reconstrutora segura da fé, da confiança, da riqueza, ou seja, do que eles queiram fixar com sua atenção consciente. E assim permitem eles que essa energia interior flua através de seus desejos, pois este é o único poder que jamais deixou de conseguir algo. Todo indivíduo que tenha sofrido uma perda econômica deve imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Do meu negócio, da minha compreensão, ou o que seja necessário e pertinente. Digo-vos francamente, amado estudante, que não há esperança alguma no céu e na terra para aquele que persiste em manter em sua consciência pensamentos e sentimentos de crítica, condenação e ódio de qualquer espécie, e até um leve desagrado. Isso vos leva ao ponto vital. O que vos diz respeito é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Não vos compete julgar a outrem, porque vós não conheceis as forças, nem as condições que o influenciam. Vós só conheceis o ângulo que vedes dele, e eu vos digo que se alguém envia pensamentos de crítica, condenação e ódio a outrem, que é inteiramente inocente de toda intenção de prejudicar o próximo, está cometendo algo pior que um assassinato físico. Por que é assim? Porque o pensamento e o sentimento formam o único poder criador. E embora o sentimento e pensamento possam não chegar a prejudicar, tem que voltar a trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que os emitiu, e sempre com energia acumulada. Assim é que tais pensamentos daninhos contra outras pessoas destroem negócios e assuntos de quem os envia. Não há forma possível de evitá-lo, a menos que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. Vamos dar um passo adiante. Através de todas as idades têm existido empresas comerciais, nas quais uma ou mais pessoas tiveram o intento deliberado de prejudicar. E assim outros indivíduos absolutamente inocentes foram tidos como culpados e presos. Eu vos digo que há uma lei infalível. Aquele ou aqueles que possam causar a prisão de pessoas inocentes, privando-as da liberdade de ação, atrairão a mesma experiência em suas próprias vidas, até a terceira e quarta encarnações seguintes. Vamos lá para o adendo. Então, por que
porque às vezes, né, a gente olha para a nossa vida, ai meu Deus, por que que isso não dá certo? Por que que eu tô nessa situação? Eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem e tudo dá errado. Então olha que forte, gente. Olha que forte. Por que que a gente tem que fazer uso da chama violeta, dos decretos para quebrar e romper o, o karma, né? Imagina, gente, se quando a gente prejudica alguém, isso reverbera até 4 encarnações, né? Então por que que às vezes, né? Ai, gente, mas por que que fulano nasce naquelas condições? Por que há tanta injustiça, né? Então para tudo é complexo o julgamento raso. A gente não sabe a história da alma de cada um, o porquê daquilo, né? Às vezes algo parece injusto, mas, né, são consequências da linha da vida, do karma. E como que a gente pode começar a romper isso? Primeiro de tudo, tomando posse da divina presença e a cada dia se tornar mais consciente e fazer uso da chama violeta, dos decretos, né? Na última narração, né, a gente falou sobre a correção de tudo que é imperfeito, da gente utilizar a chama e os decretos para corrigir toda a imperfeição. Então, em vez de se colocar num lugar de vítima, se coloque num lugar empoderado de eu vou corrigir isso na minha existência. É importante a gente parar de olhar para a vida apenas nesse momento e entender que somos seres que caminham fora do espaço e tempo, né? Então olhe para a sua vida como um espaço de existência. Eu acho que se torna mais leve, né? Em termos da gente fazer o que é necessário, né? Eu mesma, a minha vida, ela sempre foi uma vida kármica, né? Se eu fosse uma pessoa que se colocasse num espaço de vítima, eu já teria entrado em depressão há muito tempo, né? Mas eu sempre tive essa visão. Sempre não, né? Principalmente quando fui despertando cada vez mais, de entender que, caraca, eu tô aqui limpando um monte de trem esquisito aí, que eu devo ter arrumado em alguma existência, né? Eu vou ficar aqui reclamando? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É cansativo às vezes é cansativo pra caramba. Que às vezes a gente só queria viver feliz, saltitante, colhendo frutos. Mas às vezes não é possível. Por quê? Porque se eu for olhar lá no meu registro de alma, caraca, eu tenho muito mais débito do que crédito. Então, quando a gente olha para a vida como um espaço de existência e aceita o que está se apresentando e faz o necessário, fica mais leve. Outro ponto fundamental é de tomar plena consciência é que pensamento, emoções emanadas, não tem muita diferença entre um pensamento e as emoções. Ele acabou de falar isso. Eu vou repetir. Porque pensamento e sentimento formam o único poder criador. E embora sentimento e pensamento possam não chegar a prejudicar, tem que voltar e trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que os emitiu, e sempre com energia
acumulada. Então, às vezes a gente percebe as pessoas, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Mas como é seus pensamentos em relação às pessoas? Não adianta por fora ser uma pessoa boa, sendo que por dentro tá um mundo ali de amargura e de crítica, de julgamento, porque isso tudo volta, é um ciclo, vai voltando, você vai se retroalimentando disso. E é onde a gente vai cada vez mais entrando no ciclo de repetição e no buraco. Então não basta apenas dizer que eu não faço mal a ninguém. Eu preciso estar completamente em coerência. Pensamento, emoção, palavras e ação. Então, retomando. Eu preferiria 1000 vezes morrer que ser um instrumento que pudesse privar de sua liberdade a qualquer dos filhos de Deus. Não há crime maior na experiência humana de hoje em dia que o uso das evidências circunstanciais. Porque em 99% dos casos verifica-se posteriormente que foram inteiramente falsas. Algumas vezes a verdade não é conhecida, jamais pelos sentidos exteriores. Então aqui ele está falando daqueles que fazem o falso julgamento, e que prejudicam pessoas que são presas injustamente. De modo que, amados estudantes, nenhum daqueles que buscam luz se constitua em juízo de nenhum filho de Deus. Vamos supor que alguém a que amamos muito esteja agindo disparatadamente. O que é que o mundo faz em primeiro lugar? Julga-o e critica-o. A coisa mais poderosa que se pode fazer a favor dessa pessoa é enchê-la de amor e mentalizar. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Continuar falando mentalmente a sua consciência é mais eficaz ajuda que se pode dar. Muitas vezes, os argumentos verbais com tal indivíduo formam uma condição antagônica, intensificando em vez de apagar a atividade. No trabalho silencioso, conseguireis vosso alvo com absoluta certeza. Ninguém pode saber o que a presença eu sou de um terceiro deseja fazer. Estas são verdades vitais que, empregadas, trariam grande paz às vidas dos demais. Muitas vezes, o esforço posto em alguns negócios não pode impedir a ruína dos mesmos, porque há na consciência dos atuantes um juízo e condenação ocultos ou um sentimento de ódio dissimulado em relação ao outro. O estudante ou indivíduo que deseja progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Gente, eu vou ler de novo. O estudante ou indivíduo que deseje progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Este pensamento de amor parte direto como uma flecha em direção à consciência da outra pessoa, não havendo nada que o possa deter, e produzirá seu resultado e poder
onde foi enviado. Não há nenhum elemento causador de tantos mal-estares de corpo e de mente como o sentimento de ódio enviado para outro indivíduo. Não se pode predizer como irá reagir na mente e no corpo daquele que o envia. Em alguma pessoa pode produzir um efeito, e em outra um efeito diferente. Compreendei bem. O rancor, o ressentimento, nada mais são do que outras formas de ódio. Ódio em um grau menor. Um pensamento maravilhoso para viver-se com ele é o seguinte: eu sou o pensamento e o sentimento, criadores perfeitos, presente em todas as mentes e coração de todos, em todos os lugares. E algo maravilhoso, não apenas dá paz e repouso ao que o envia ou o produz, mas também provoca dons ilimitados que vêm da presença Eu Sou. Outro pensamento é: eu sou a magna lei da justiça e proteção divina, atuando nas mentes e corações de todos. Podeis aplicar e usar isso com enorme força e poder em todas as circunstâncias. Outro é: eu sou amor divino que enche as mentes e corações em todos os lugares. Absolutamente tudo na experiência humana pode ser governado pela experiência Eu Sou. O uso da presença Eu Sou é a mais alta atividade que se possa ensinar. Quando dizeis Eu Sou, pondes Deus em atividade. Quando sentis e conheceis a enormidade do uso dessa expressão, entendereis o enorme poder do Eu Sou. Quando dizeis Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso, não há outro poder que possa atuar. Tereis a liberdade e plena atividade de Deus. Outra afirmação: eu sou a memória consciente e a compreensão do uso destas coisas. Quando dizeis a presença Eu Sou, veste-me com meu traje de luz eterna e transcendente. Isso atua realmente neste momento. O lugar secreto do Altíssimo é esta presença Eu Sou. As coisas sagradas que vos estou revelando não devem ser esquecidas. São como pérolas. Procurai conhecer sempre. Eu sou o perfeito uso do meu falar e em minha atuação em todo momento, porque eu sou a presença protetora. Então, a guarda será sempre montada. A energia de Deus está sempre à espera de ser dirigida. Inerente à expressão Eu Sou, está contida atividade autossustentada. Agora sabeis que o tempo não existe. Isso vos traz ação instantânea. A sua precipitação logo ocorrerá. Precedendo a manifestação, sentireis sempre uma quietude absoluta. Afirmações metafísicas para a pessoa que está em pleno processo judicial. Eu sou a lei. Eu sou a justiça.
Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Sabendo que eu sou é todo-poderoso, afirmai então que apenas a justiça divina pode se realizar nessa esfera. Capítulo 10. Energia inesgotável. De séculos de atividade chegamos ao ponto focal, onde as experiências das idades entram em ação instantânea, onde todo tempo e espaço converte-se na única presença de Deus em ação agora. Sabendo que a presença de Deus eu sou, que bate em vosso coração. Sabeis que vosso coração é a voz de Deus, e que, à medida em que vós meditais e dizeis, eu sou a suprema inteligente atividade da minha mente e do meu coração, trareis para vós o verdadeiro e divino sentimento em que podeis confiar. Há tanto tempo vem a humanidade amando apenas na periferia do círculo. Uma vez que o estudante se torne verdadeiramente convincente que Deus é amor e que a atividade de Deus amor projeta-se pelo coração, compreenderá que ao enfocar sua atenção no desejo de projetar amor para qualquer propósito, pode produzir esse sentimento em grau ilimitado. Este é o privilégio supremo da atividade externa da consciência. A humanidade não compreendeu, até agora, que o amor é um poder, uma presença, uma inteligência, uma luz e uma entidade, que pode ser exaltada até tornar-se uma fogueira ilimitada. Está na capacidade de todo o indivíduo, especialmente se é estudante da luz, de gerar essa presença de amor que se converte em uma invencível e inesgotável, pacificadora entidade, presente onde quer que o indivíduo a dirija. Aos que dizem e creem que o amor não se dá ordens, e eu vos digo que o amor é o primeiro princípio da vida e pode ser gerado em qualquer grau e sem limite nenhum, para uso infinito. Tal é o privilégio majestoso do uso da direção consciente que se pode dar ao amor. Quando digo gerar, quero dizer o abrir a porta pela devoção consciente à emanação dessa fonte inesgotável de amor divino, que é o coração de vosso ser, o coração do universo. Pela contemplação deste poder infinito do amor, os estudantes convertem-se em uma fonte dessa emanação, de cujo uso infinito poderão dispor, dirigindo-o conscientemente. Quando desejais expressar vossa liberação de tais e quais atividades externas, males dolorosos, eu vos recomendo afirmar: eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Isto vos libertará de quaisquer condições indesejáveis de acordo com o grau de energia que a lei do vosso ser possa permitir. E agora que sabeis isto, podeis saber também que, na presença eu sou, agora permaneço intocado por toda a condição exterior perturbadora. Sereno cruzo meus braços e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo em meu círculo apareça em perfeita ordem divina.
Este é o maior privilégio do estudante e deve ser sua inspiração a todo momento. Aqui vos direi algo que deve ser muito animador para cada estudante que está lutando por alcançar a luz. Ele está sendo temperado com o melhor aço para que dure o maior tempo possível e suporte melhor a tudo e seja mais forte. Isto é o que a experiência da vida traz ao indivíduo. Quando alguém anseia ser liberado e continua sofrendo experiências atribuladoras, estas não são mais do que o fortalecimento do caráter para dar a ele a última, perfeita e eterna mestria sobre todas as coisas exteriores. Podeis, pois, com esta compreensão, regozijar-vos da experiência, pois ela vos está aproximando da gloriosa, maravilhosa presença Eu Sou, para que mergulheis nela. Assim, amados estudantes, não vos desespereis em meio às experiências que parecem pesar sobre vós. Enfrentai-as com alegria, porque cada passo para frente leva à meta eterna e não tem que ser repetido. Que o estudante recorde-se sempre do afirmar: eu sou a força, a coragem, o poder de adiantar, através de toda experiência, qualquer que seja, e permaneço alegre, elevado, cheio de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que Eu sou. Para o atleta, o momento antes da disputa está cheio de gloriosa expectativa. Porém, à medida que se avizinha da meta e o adversário se aproxima, usa todos seus últimos esforços. O ar esgota-se com o último salto, alcança a linha da vitória. Assim também ocorre com os estudantes na senda. Sabem que com a prática da presença Eu Sou, não podem errar, de modo que só devem apertar o cinto, armar-se para o que seja necessário e dizer adeus ao adversário. Porém, mais felizes que o atleta é o estudante que sabe, desde o princípio, que ele não pode fracassar porque eu sou a energia inesgotável e inteligente sustentando-me. O poder de transmutação está contido na presença Eu Sou. Isso deve ser lembrado em todo momento. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em todas as partes, até no coração de Deus. Eu sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser transmutar algo, não importa o que seja, eu sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e que agora trago a manifestação visível para o meu uso. A meditação dessa frase que acabo de dizer permitirá ao estudante entrar nessa atividade sem tensão ou ansiedade. A dificuldade de enfrentar o estudante neste assunto da transmutação é a questão do dinheiro. A primeira pergunta é sempre: como se pode precipitar dinheiro sem interferir ou ultrapassar o limite determinado? Desde que se estabeleceu o dinheiro como padrão de trocas baseado em lastro-ouro, que é a segurança de toda emissão, deve-se recordar que houve inumeráveis desastres de todo tipo,
nos quais se perdeu o ouro e remessas de dinheiro no valor de bilhões. Da mesma maneira, desapareceram milhares de toneladas de ouro de diversos países, submersas no oceano e enterradas nas profundezas por cataclismos. Portanto, como a precipitação é feita no ar, é ouro em seu estado natural. Teria ele que existir em enormes quantidades para que houvesse o perigo de ultrapassar o limite de permissão legal para o seu uso. Além disso, o ouro sempre é legal em seu uso, e como o mundo tem oferecido recompensas para que sejam produzidas maiores quantidades de ouro, por que não transmutá-lo e assim beneficiar o mundo? Porém, não me responsabilizo pelas perguntas que lhe sejam feitas, quando vós apresentardes vossa transmutação em ouro. Ainda não avaliaste o alcance da curiosidade da mente exterior. Como ela se inflama quando é atraída sua atenção ao saber que possuis uma indagação para descobrirem vossa fonte e aproveitarem-se dela. Minha opinião é que deveis responder a essa indagação assim: isto é ouro. Ao Senhor não importa onde o comprei. Prove-o, analise-o. Se não é 100% ouro, pode deixá-lo. E se é ouro puro, o Senhor é obrigado a recebê-lo pela lei do seu governo. Contudo, não esqueçam que a presença Eu Sou é quem governa esse manancial. Ela é que faz circular livremente.